Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que for, tenham todos aí um feliz dia para poder compartilhar com quem você ama. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar etnia ou raça, né? Lembrando que nós estamos trabalhando na Escola Brocato com as primeiras séries do ensino médio, uma aula de sociologia. Então, nós vamos entender a diferença do que é etnia e do que é raça. Vamos demonstrar alguns fatores que, segundo a antropologia, diferem um e o outro. E no finalzinho, nós vamos deixar um braço para falar semana que vem com vocês sobre racismo, tá bom? Então, venham comigo para mais uma aula de sociologia, né? Espero que vocês gostem, espero que aprendam e aprendendo possam transformar o mundo com o aprendizado com que vocês estão buscando nesse dia. Muito bem, então, vamos a ela. Raça e etnia. Olha lá, a raça é o conceito que obedece diversos parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie biológica de acordo com sua característica genética ou fenotípico, e é comum falar-se das raças de cães ou de outros animais. A gente não escuta muito falar de raça humana, né? A gente escuta mais falar de cães, gatos, cavalos, né? E quando a raça humana a gente escuta pouco, né? A antropologia entre o século 17 e 20 usou igualmente várias classificações de grupos humanos no que é conhecido como raças humanas. Mas desde que utilizaram os métodos genéticos para estudar populações humanas, essas classificações e o próprio conceito raças humanas deixaram de ser utilizados, né, persistindo o uso do termo apenas na política, quando se pede igualdade racial, ou na legislação, quando se fala em preconceito de raça, como a Lei 12.288 de 2010, que instituiu no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial, um conceito alternativo e sinônimo de etnia, né? Então, o termo raça foi substituído por termo etnia. Etnia. Pessoal, vamos fazer uma parte aqui para a gente entender um pouquinho disso daí. A gente fala que teve que se criar uma lei para se entender a igualdade entre as raças. Raça negra, raça branca, os italianos, portugueses. Então, foi criada uma lei. Mas por que foi criada essa lei? Por causa do fator histórico brasileiro. Nunca podemos deixar de imaginar que a história tem muito poder sobre o nosso futuro. Se cria uma lei, então, de igualdade racial, porque você teve mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Então era muito comum o negro ser tratado não como uma raça, mas sim como uma coisa, como um objeto. O ser humano era tratado como se objeto fosse. A partir de 1888, com a libertação dos escravos, nós vimos muito preconceito e muita discriminação no Brasil, que se alongou por anos, né? Por anos. A primeira manifestação de igualdade que nós podemos deixar que foi mais evidente, mais eficaz
no país foi a Constituição de 88, né? Constituição de 88 que declara, que proclama que todos são iguais perante a lei, independente da sua cor, da sua raça, religião, do seu clero e do seu gênero, né? Feminino, masculino. Então, todos são iguais. Então, nós vamos perceber que a história ela é enfática, né? Você passa um período de escravidão, onde o negro é tratado como coisa. Na raça negra é tratado como uma coisa, como um objeto de exploração para trabalho agrícola, para trabalho manual, para trabalhar no engenho. Então você percebe que você tira a humanidade da pessoa e transforma ele numa coisa, entendeu? E aí esse fator histórico é preciso que ele seja compensado. Então se cria uma lei para tentar reduzir a desigualdade. A desigualdade. O vocabulário raça aparecia normalmente nos textos científicos, como os livros de geografia de Haroldo Azevedo e na coleção histórica das raças humanas de Gilberto Galvão, que detalha todas as raças com fotografia, até a década de 70, quando começou a ser questionado como racismo, especialmente com o advento do politicamente correto na década de 80. Então, aí o termo raça ele deixou de ser usado, né, por uma questão técnica, né, vamos dizer assim, né, porque houve muitos questionamentos que o uso da palavra seria uma terminologia racista, né, racista, preconceituosa. Do ponto de vista científico, como já demonstrou o projeto de Gênova, o conceito raça não pode ser aplicado aos seres humanos, por não existirem genes raciais na nossa espécie. Isso corrobora teses anteriores que negaram a existência de isolamento genético dentre as populações. Assim, para a espécie humana, raça corresponde a um conceito social e não a um conceito científico. A pesquisa do IBGE, de 22 de julho de 2011, revelou que a maioria dos brasileiros acredita que a cor é e a raça do indivíduo influencia o trabalho e a vida cotidiana das pessoas. Então, você percebe que aquilo que o professor estava falando em relação ao fator histórico, ele é muito contundente nos nossos dias atuais, né? Se nós pensarmos em 2011, são somente 9 anos, né, que essa pesquisa foi feita, e os próprios brasileiros acreditam que a cor e a raça do indivíduo influenciam no trabalho e a vida cotidiana das pessoas, né? Trabalho tal, então, né, para aquela determinada cor, tal determinada raça, é somente aquele trabalho. Então, nós vemos que essa é uma questão que ela se torna um pouco complicada no nosso cotidiano brasileiro, um pouco complicada, porque o próprio povo brasileiro em si traz fragmentos racistas em sua formação. O termo raça ainda é aceito normalmente para designar as variedades de animais domésticos e animais de criação, como o gado, Nelore, Gir e Zebu. Abaixo discute-se os conceitos biológicos das raças, várias definições históricas, desde o conceito e um resumo da história e a utilização das classificações das raças humanas. Olha lá, pessoal, que legal esse recorte aí. Nós temos um pedaço do rosto negro, outro japonês, outro português, outro italiano, os cabelos são variados ali, então para cada etapa ali daquele rosto
indica uma mistura, né, de várias raças. É o que nós brasileiros somos, uma mistura de várias raças, né, um povo miscigenado. Ó, os egípcios classificaram os seres humanos com base na cor de pele: vermelho egípcio, amarelo asiático, branca população do norte e preta população subsaarianas, etc. Não. Vários investigadores demonstraram que a distância genética é fortemente associada à distância geográfica entre as populações. Essas associações tornam-se mais fortes se tivermos em conta as migrações entre os continentes ao longo de toda a história da humanidade. Então, nós vamos ver aí, ó, que cada continente do mundo, ele possui uma diversidade diferente de cor, né? E os egípcios, eles classificaram a raça de cada um segundo a cor, né? Vermelho, egípcio; amarelo, asiático; branco, populações do norte; preto, populações subsaarianas, etc. Então, tinha uma divisão, né? E nós vamos ver aí, até o final do ano, que cada região do planeta existe uma cor específica de pele que é para facilitar a sobrevivência daquele que mora naquela região, né? Imagine uma pessoa de pele clara, claríssima, branca, num deserto com calor enorme. Certamente morreria, além de desidratada, de insolação. E já a pessoa de pele negra, ela aguenta mais, né, aquele sol escaldante ali. O conceito de raças humanas foi usado pelos regimes coloniais e pelo apartheid na África do Sul para perpetuar a submissão das colônias, submissão dos colonizados. Atualmente, só nos Estados Unidos se usa uma classificação da sua população em raça, alegadamente para proteger os direitos da minoria. Então você percebe que essa terminologia começou a usar, né, para se manter uma submissão. Então não foi o termo raça, ele não foi utilizado para definir esse povo, aquele povo, ou a origem biológica desse povo, ou a origem biológica daquele povo. Ele foi utilizado, né, para perpetuar a submissão dos colonizados. Então, o colonizador queria manter a sua colônia, aqueles que estivessem dentro de suas colônias, sobre um estado de submissão, um estado de obediência. E por isso foi utilizar, então, os termos raça. A definição de raças humanas é principalmente uma classificação de ordem social, onde a cor da pele e a origem social ganham graças a uma cultura racista, sentidos, valores e significados distintos. As diferenças mais comuns referem-se à cor de pele, tipo de cabelo, confrontação facial e cranial, ancestralidade e algumas costuras genéticas. O conceito de raça não se confunde com a subespécie e com o de variedades aplicadas aos outros seres vivos, que não o homem. Embora humanos e animais estejam exatamente sobre o mesmo tipo de seleção genética, apesar das pomposas fachadas pseudo-civilizatórias, por seu caráter controverso, seu impacto na identidade social e política, o conceito de raça é questionado por alguns estudiosos como construto social.
entre os biólogos é um conceito com certo descrédito, por não se não conformar a normas taxônicas aceitas. Algumas vezes utiliza-se o termo raça para identificar um grupo cultural ou étnico-linguístico, sem qualquer relações com o padrão biológico. Nesse caso, pode-se proferir o uso do termo como população, etnia ou mesmo cultura, né? População, etnia ou cultura. Então, a população brasileira, a população jamaicana, a população francesa, a cultura brasileira, a cultura francesa, e assim sucessivamente. A primeira classificação dos homens em raça foi Nouvelle Division de la Terre por diferentes espécies. A nova divisão da Terra pelas diferentes espécies ou raças que habitam, de François Bernier, publicado em 684, né? No século XIX, vários naturalistas publicaram estudos sobre raças humanas, como George Gould, James Cole, Prinsloo, Charles Picker, John Frederick. Então, nessa época, as raças humanas distinguiram-se pela cor de pele, tipo facial, principalmente as formas dos lábios, olhos e nariz, perfil craniano e textura de cor do cabelo, mas considerava-se também que essas diferenças refletiam diferenças no conceito de moral e na inteligência, pois uma caixa cranial maior e o mais alta representavam um cérebro maior, mais alto e, por consequência, a maior quantidade de células cerebrais. Até nisso, tem que pegar. É o famoso cabeção aqui se tornava uma pessoa mais inteligente, porque tinha mais produção neuronais, de células cerebrais, então havia esse conceito. A necessidade de descrever os outros advém do contato social entre o indivíduo e entre os grupos diferentes. No entanto, a classificação de grupos traz sempre consequências negativas, principalmente pelo fato dos termos empregados poderem ser considerados pejorativos pelos grupos visados. Vê, por exemplo, ameríndios e otetons. Tradicionalmente, os seres humanos foram divididos em 3 ou 5 grandes linhagens, dependendo da interpretação, mas a denominação de cada um, pelo motivo indicado, tem variação ao longo do tempo. Vamos lá. Primeiro grupo, né, que é o mongoloide, né, raça amarela, povo do leste e sudeste asiático, né, Oceania, malaicos e polinésios, e o continente americano, esquimós e ameríndios. Então, está dentro daí. O cacuzoide, raça branca, né, povo de todos os continentes europeus, norte da África e parte do continente asiático, Oriente Médio e norte do subcontinente indiano. Terceiro, negroide, raça negra, povos da África subsaariana. Os outros 2 grupos de linhagem humana podem ser australoide, né, sul da Índia, Dravido, negritos das ilhas Andaman, Oceano Índico, negritos das Filipinas, aborígenes de Papua Nova Guiné, aborígenes das Austrálias e povos melanésios da Oceania. E capoides, né, tribos cabochiniana do extremo sul do continente africano. Eu gostaria que vocês
prestasse atenção nessa classificação, nessas 5 classificações, porque eu vou pedir um contexto para vocês redigirem depois. Ó. Mongoloide, caucasoide, negroide, astraloide e capoide. Tá bom? Vamos trabalhar esses termos aí no nosso formulário, deixa bem anotado no caderno de vocês, né? Para a gente entender que em toda a vida se buscou classificar as raças, então. Vamos falar um pouco de etnia, né? Etnia. Uma etnia é um grupo étnico, é uma comunidade humana definida por afinidade linguística e cultural. Essa comunidade geralmente reivindica para si a estrutura social política em um território. Então percebe que a raça está ligada à cor, aos traços característicos da pessoa, os traços biológicos da pessoa. E aqui não, a etnia é um grupo étnico, né? É uma comunidade humana definida por afinidades linguística e cultural. Então nós podemos dizer que aqui no Brasil nós somos um grupo étnico. Nós somos definidos por uma característica linguística própria, né? Aqui nós falamos a língua portuguesa, né? Nós comungamos das mesmas culturas, embora pela enormidade do país tenha uma diversidade cultural muito grande, e nós vamos pontuar isso aí no segundo ano do ensino médio, essas diversidades cultural, diversidade na formação brasileira, por que existe essa diversidade? Embora exista essa diversidade enorme cultural, nós estamos intimamente ligados pelos traços étnicos que o termo etnia nos traz, né? Então, a palavra etnia é usada muitas vezes erroneamente como um eufemismo para raça ou como sinônimo para grupo minoritário. Não tem nada a ver raça ou grupo minoritário com etnia. Etnia é um grupo de pessoas, né? Definida em um território. Então, se eu estou definida dentro de um território, eu não posso ser minoritário. Então, não se pode haver essa confusão com raça nunca. A diferença reside no fato de que a etnia compreende aos fatores culturais, como a religião, a língua, hábitos gastronômicos, hábitos vestiários e outras tradições, etc. Enquanto a raça compreende à frente os fatores morfológicos, como cor de pele, constituição física, estrutura e traços faciais e etc. Então, é outra coisa que eu vou pedir para você sublinhar, colocar em letras garrafais, porque essas diferenciação entre etnia e raça precisa estar presente aí na sua vida. Então, vamos lá, né? Etnia compreende os fatores culturais como a religião, língua, hábitos gastronômicos, hábitos vestiários e outras coisas. Tradições e outras tradições, etc. Né? Enquanto a raça aprende fatores morfológicos, como cor de pele, constituição física, estrutura e traço, estatura e traço facial, e etc. Mas alguns fatores aí que vão pontuar uma coisa ou outra. Então, portanto, se aparecer lá qual a diferença entre etnia e raça, você já vai ter anotado no seu caderno em letra grandona, em letras garrafais, como dizia um professor meu, letras garrafais, e vai fazer esse destaque, né?
para que a gente possa ponderar o que é uma coisa, o que é outra. Então, vamos fixar, então. Etnia compreende os fatores culturais como religião, a língua, hábitos gastronômicos, hábitos no vestiários e outras tradições. Vamos pontuar aqui, então. Nós moramos num país extremamente miscigenado, né? Miscigenado, ou seja, misturado, onde a mistura é de raça, né? Italiano, o francês, o japonês, o africano, o português. Então, o Brasil é uma grande mistura de raça. É uma etnia que possui uma grande mistura de raça. Então, o grupo étnico. Quais são os valores religiosos desse país? Se nós começarmos a trabalhar aqui, nós vamos ver que ainda o cristianismo ele acaba sobressaindo em relação aos outros às outras manifestações religiosas. Por quê? Na sua formação, a sua origem formativa, a religião oficial de Portugal era a Igreja Católica, que acabou se enraizando aqui. Depois, com a reforma protestantista espalhada pelo mundo, o protestantismo também chegou aqui, que também que prega o cristianismo e foi crescendo. Então, se você fizer um estudo estatístico de religiões no país, você vai ver que religiões que pregam o cristianismo ainda é maior. Então, está presente dentro da cultura brasileira. Mas nós vamos ter algumas outras diversidades também, que fazem parte dessa cultura. A gastronomia também é própria da nossa cultura. Vamos pensar no fator gastronômico, né? Aquela feijoada de quarta-feira que o povo gosta de comer. Se você pegar uma grande quantidade do povo adora, né? A macarronada de domingo, a lasanha. Então são hábitos, né, tradicionais que estão enraizados no nosso povo. E até mesmo o vestuário, né, que vai variando de acordo com o passar do tempo, né? E as tradições, né, que são passadas de pai para filho, de sociedade para sociedade, que fazem, que dão as características do grupo étnico. Contrário senso na raça, compreende apenas fatores morfológicos, né, como cor de pele, constituição física, estatura, traços faciais, né? Então, a raça negra lá, negroides, classificou, é uma raça. Macuco é outra raça. E assim sucessivamente. A palavra etnia é derivada do grego, significando povo. Esse termo era tipicamente utilizado para se referir a povos não gregos. Então também tinha conotação de estrangeiro, né? Em Israel, nos tempos bíblicos, a palavra equivalente no hebraico do Antigo Testamento era usada para distinguir os israelitas de todos os povos não judeus, chamados gentios, né? O mesmo sentido acompanhou o uso da palavra grega e seus correlatos nos tempos de Jesus e no Novo Testamento. Esta palavra é usada também para distinguir os não cristãos, em oposição aos cristãos, adquirindo o termo nos sentidos de pagão. Então, mais uma coisa que aprendemos hoje, né? Então, do grego, né, ethnos significa povo. Então, povo brasileiro, a etnia brasileira, né? Só que nos tempos antigos era para separar um povo do outro.
Mesmo assim, boa parte dos textos do Novo Testamento usavam a palavra grega etnos para se referir aos povos ainda não alcançados pela pregação do Evangelho, adquirindo a conotação de povos não alcançados. A palavra deixou de ser relacionada com o paganismo em princípio do século XVIII, e o uso do sentido moderno mais próximo do original grego começou na metade do século XX, tendo se intensificado desde então. Língua. A língua tem sido muitas vezes utilizada como fator primário de classificação de grupos étnicos. Embora sem dúvida não isenta de manipulação política ou erro, é preciso destacar também que existe grande número de línguas multiétnicas e determinadas étnicas são multilingües. A cultura também é um outro fator, né, que delimita, né, a delimitação cultural de um grupo étnico com respeito aos grupos culturais de fronteira se faz dificultosa para o etnólogo, né? Em especial no tocante a grupos humanos, altamente comunicados com grupos vizinhos, né? Ele é Codrier e talvez o autor que mais tem aprofundado na análise das diferenças entre as etnias culturais. Pessoal, que etnólogo, né? Na etnologia é o estudo de um grupo étnico, né? Dentro de uma determinada região. Só que aqui o sociólogo diz que há uma grande dificuldade de se distinguir disso, hoje, no momento que nós estamos vivendo, pelas comunicações dos grupos étnicos, dos grupos vizinhos. Se nós olharmos a nossa cultura brasileira hoje, nós vamos entender bem isso, porque a nossa cultura brasileira, ela vive em constantemente abraçando hábitos culturais de outros povos que irão se integrando aos hábitos culturais brasileiros. Geralmente se percebe que os grupos étnicos compartilham uma origem comum e exibem uma continuidade no tempo, apresentam uma ação histórica em comum e projetam um futuro como povo. Isto se alcança através da transmissão de geração em geração, de uma linguagem comum de valores, tradições e, em vários casos, instituições, né? Embora várias culturas se mesclem aos fatores étnicos e políticos, não é imprescindível que os grupos étnicos contem com instituições próprias de governo para ser considerado como tal. A soberania, portanto, não é definidora de etnia, mas se admite a necessidade de certa projeção social comum. Tá? Então, etnia é tratada como os fatores históricos, culturais, religiões, tradições, e a raça já se distingue da etnia porque ela trata só de fatores morfológicos, né? Cor da pele, características biológicas do crânio e etc. Bom, fica a dica, onde nós passamos, anotem no caderno, façam uma boa reavaliação daquilo que nós estudamos nessa aula, reassistam a aula novamente, anotem tudo, aquilo que eu pedi para colocar em letras garrafais ou em letras grandes, façam o devido destaque, porque poderá ser objeto aí de prova, não somente nossa na escola, mas também no seu futuro aí de prova para o Enem. Então é super importante, é da extrema importância pontuar essas características que nós trouxemos para vocês nesse dia.
Então, até a semana que vem, né? Até semana que vem. Semana que vem voltamos com mais um assunto interessante para vocês e espero que tenham aproveitado bem. Fiquem com Deus e até a próxima aula.